do episódio de hoje. Sim, hoje a gente vai falar de mercado financeiro. É sempre uma agenda que eu gosto bastante, até porque a gente vai trazer hoje aqui a cofundadora de uma das poucas, se não a única research do mercado que é independente, né? Então eu vou trazer aqui a cofundadora da Nord Research. Ela é mestre em economia pelo INSPER e ela tem um livro que chama A Renda Fixa, que não é fixa. É assim que fala? Isso mesmo. Não é tão fixa assim? Não é fixa. Marília Fontes, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina. Obrigada, menino. Super obrigada pelo convite. Legal. Espero ajudar aqui de alguma forma a esclarecer. Legal. Antes de a gente falar da Nord, eu queria entender um pouco do teu começo. Porque você é uma pessoa que ganhou uma autoridade numa área que não é tão trivial no mercado financeiro, né? Uma área de renda fixa, que não é a mocinha bonita a última bolacha do pacote. O pessoal gosta assim. de ações, né? Essa que é a verdade. Exatamente. Quando você fala em investimento, o pessoal adora ações, segue muitos analistas de ações. Sim. O pessoal da renda fixa é meio que... ela é muito conservadora, né? Por isso que o meu livro é Renda Fixa Não É Fixa. Saiba como ganhar com renda fixa retornos tão agressivos quanto no mercado de ações. Que legal. Exatamente. Isso que dá uma curiosidade, né? O teu começo no mercado financeiro, você sempre se interessou mais por renda fixa? Como é que foi esse começo? Então, na verdade, o meu interesse maior sempre foi em macroeconomia. Eu era louca, alucinada por economia, então eu sempre gostei de saber a relação das coisas. Por que a taxa de juros subia? Por que existia inflação, né? O que estava por trás de um processo inflacionário? Por que o Banco Central a cada 45 dias subia ou caía o juro? Baseado em quê? De onde vinha isso? Por que alguns países eram super desenvolvidos e outros nada desenvolvidos? Aonde a gente tinha que gastar o nosso dinheiro? Isso sempre foi um tema que me intrigou muito. E aí eu entrei para a faculdade de economia. Fiz um teste vocacional, porque eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Eu gostava de geografia e história, mas não sabia direito. Fiz um teste vocacional na internet, que na minha época estava super na moda. E aí, deu economia. Eu falei, economia, né? Não conheço. Minha mãe médica, ela falou, filha, mas você só gasta. Como assim? Você quer fazer economia? Você não economiza, né? Não tem nada a ver com você. E eu, não, quero fazer e tal. E aí, eu entrei na faculdade de economia. Primeiro eu fiquei louca, alucinada, né? Eu falei, gente, me achei, impressionante como eu me encontrei. E aí, assim, onde realmente explodiu a minha cabeça foi em macroeconomia, que era entender as relações, né, entre as variáveis econômicas. E aí eu me senti muito poderosa, porque quando você entende a relação entre juro, entre inflação, entre atividade, você começa a prever. E aí você junta a previsão... Você conseguia prever no Brasil? É difícil mesmo, né? Louco, porque no Brasil até o passado é incerto. Então, o Brasil já é um pouco mais difícil. Mas, assim, é claro que você não vai prever o que vai acontecer com a Bolsa mês que vem. Não é isso, né? É assim, se um governo gasta demais, ele vai gerar inflação. Isso, ao longo de 5.000 anos, funcionou. Né? Então, assim, se você vê um governo que começa a gastar demais, você sabe que aquilo vai gerar inflação. Não pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser mês que vem. Mas ao longo do tempo, você sabe que isso vai acontecer. E aí você consegue se proteger, né? Então, você saber de antemão o que vai acontecer é muito poderoso. Porque você consegue se proteger. Então, se eu acho que vai ter inflação e o Banco Central, por exemplo, vai ter que subir juro para controlar essa inflação, eu vou me enfiar num empréstimo a uma taxa flutuante? Não vou, porque eu sei que ela vai subir depois e vai pesar no meu orçamento. Sim. Então, todas as decisões que você toma ao longo da sua vida, se você tomar elas com uma consciência econômica, você vai se dar muito melhor. Pequenas decisões. Empreender, não empreender. Tomar um financiamento, não tomar. Aceitar um salário menor para ter um risco de ganhar lá no futuro um salário maior. Parar tudo para estudar. Então, assim, qualquer decisão da sua vida, quando você toma com uma consciência econômica, você toma uma melhor decisão. E por que não fazer isso? Né, ao longo da vida toda. A gente aprende o que são mitocôndrias, mas a gente não sabe, por exemplo, qual é a relação entre juro e inflação. Não é louco isso? A gente usa isso o tempo todo.
Então, A gente é impactado, né? Total, Diretamente, né? A nossa vida depende disso. Por algum lado, ela depende disso, né? todo mundo é impactado pela questão da saúde, por exemplo, e pela questão financeira. Uhum. Só que a gente não tem tanta educação a respeito. Da saúde até que tem mais, né? E hoje em dia cada vez mais. Mas da questão financeira a gente não tem nenhuma. Então isso, assim, depois que eu saí da aula de macroeconomia, eu saí me sentindo poderosa. Eu saí me sentindo, assim, dona da minha vida. Sabe? Tomando decisões mais conscientes. Não significa que você vai acertar, claro, sempre. Você não vai acertar sempre. Mas você vai ter mais segurança sobre aquilo que você está fazendo. E eu acho isso fantástico.